Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas na nossa BCC Television. Sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com elevado teor de cultura. E, naturalmente, acontecerá dentro de alguns segundinhos. Temos aqui à minha direita o médico, o filósofo, culturas esotéricas, francês, é a nossa estrela francesa, a nossa estrela internacional deste ano, Patrick Paul, que vai nos dar uma aula sobre um assunto sem celeuma, mas um assunto muito importante, que é o vaso, o Santo Graal. É um livro extenso, profundo, quase hermético, mas ele tem a finalidade de esclarecer um pouquinho desse assunto sem levar para o lado religioso. Não, a ideia é fazer com que o livro seja um esclarecimento e trazer a verdade ao que nós já conhecemos. Antes de passar para ele, agradeço novamente os trabalhos técnicos dessa dupla, dessa turma formidável, Luciana, Betânia, o Márcio, o Verão e outros que aparecem de vez em quando por aí, porque nós abrimos as portas a estagiários também. E também a Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.com e também agora no Facebook, stella.guedes.56, nos insere no universo lusófono, que nos dá uma belíssima de uma audiência e o que é melhor, e a nossa prioridade, muito qualificada, uma audiência bastante pesada em termos de cultura e inteligência. Quero agradecer também ao jornalista Ayrton Gontoff, da www.gontoff.com.br, que facilitou esta figura iminente, que muito difícil, trabalha feito louco, não sei como ele conseguiu tempo para vir até aqui, mas uma figura muito simpática. O telefone do Ayrton, 11 4508 4554. Ayrton, muito obrigado. Mestre Patrick Paul, muito obrigado por ter vindo. Eu gostaria muito de jogar o meu francês para cima de você, mas eu não tenho esse francês, só tenho inveja de falar francês, como você fala. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado da convite da BCC Televisão. Eu agradeço a sua proposta de participar nessa emissão. E eu agradeço ao Ayrton que fez esse link também. Sim, e para finalizar os agradecimentos, minha editora que fez um Polar, livro, né? Editora Polar, editor, que fez um livro maravilhoso de qualidade, e a tradução do meu amigo Américo Sommerman, porque estou escrevendo em francês. Então, muito obrigado para todas essas pessoas, você faz parte delas. Muito obrigado, muito obrigado. Aliás, a Polar está se destacando nesse campo de edições fora da curva, né? Sim, a Polar é uma editora muito corajosa, porque ela tem uma vontade de fazer livros de qualidade. E consegue. Que consegue. Agora tem um pouco menos de 30 livros editados sobre já há alguns anos. Hein? E ela tem a vontade de transmitir aqui alguns livros de alta qualidade, em geral da tradição do Ocidente, mas agora se abre um pouco sobre o Oriente. O Oriente também. Mas estava um pouco essa ideia de oferecer alguns livros que não são, em geral, encontrados aqui e que pode ajudar as pessoas no pensamento, na construção do ser interior. Qual é o nome do editor? É Américo Sommerman. Américo Sommerman. Que é o dono da editora e que fez a tradução também do meu livro. Perfeito. Américo, o espaço está aberto para você pessoalmente e também para os teus livros editados, os teus autores, ok? Tá? Convidados. Porque nós não temos, o programa Livros e Revista não tem viés de cor, credo, bandeira, nada disso. O único
A única exigência que nós temos no programa, já nesse longo de quase 11 anos, é que a pessoa que se sente aí tenha um conteúdo principalmente honesto, que é o teu caso. Aliás, é um livro, o Patrick Paul, eu vou falar dele, para você me permite, eu vou... Sim, com certeza. Vou tentar falar tudo que você faz e vou cortar tudo que você faz. É muito grande, o cara é louco, ele trabalha feito um maluco. Patrick Paul, francês de nascimento, brasileiro de coração, se você me permite. Sim, com certeza. Eu percebi que você milita em diversas áreas, inclusive no Hospital da Criança, quando nós tivemos o nosso primeiro Sim, encontro. estou participando de um projeto no Hospital da Criança, do HC. E depois, se você quiser falar sobre ele, a gente fala. Doutor em Medicina pela Universidade de Marseille, e diversas matérias relacionadas. Tive que bloquear porque é muita coisa. Mais de umas dezenas de livros editados, sendo 5 na França, fora as coautorias. Sim, mais ou menos, não sei bem. Fora as coautorias. E recentemente lançou pela editora Polar O Segredo do Graal, Percival e a Via da Liberação. Eu gostaria que você já de cara fizesse um panorama do livro, o que o nosso leitor vai encontrar. Primeiro, achei estranho o negócio do Percival, que não é Percival, é Perceval. Por gentileza, o que te levou a escrever esse livro e o que é o livro? Porque, olha, é um livro de grossíssimo calibre. Sim, quase 600 páginas. Pois é. Nos dias atuais, em que o mercado editorial anda meio capenga em um país que lê muito pouco, é como você falou, é um gesto de grande coragem editar um livro desses. É o primeiro volume. É como? Primeiro volume. Esse é o primeiro volume? Sim, vai ter um segundo. Você é um otimista. E o Sommerman também, né? Sim. Não, porque faz parte desse livro mesmo. Esse livro já tem uma história muito interessante. É um livro que foi encomendado para o padrinho do futuro rei da França, Philippe Auguste. Então é um livro que é escrito para um rei, no século XII. Esse já é um elemento importante. Esse livro, que se chama Perceval, em francês, ou Le Roman du Graal, ou A Romance do Graal, de facto é o primeiro livro que vai falar do Graal. É o primeiro autor, Chrétien de Troyes, que usa essa palavra Graal. Depois tem muitos outros... A primeira vez que foi usado o termo Graal? Sim. Eu achei que era muito mais antigo do que isso. É o fundador desse uso, dessa palavra. Depois disso, vou falar porquê, tem continuações dessa obra, em particular, 40 anos depois, 50 anos depois, um alemão que se chama von Eschenbach. E von Eschenbach vai escrever um Parsifal. Mas, de facto, a trama desse texto reusa o texto do Chrétien de Troyes. Ele fala que o mestre Chrétien de Troyes escreve isso, na dedicaça ele fala mesmo desse link com o livro do Chrétien de Troyes, que é o primeiro. Ele é mais conhecido porque é esse livro que vai, muito mais tarde, inspirar Wagner, o Opéra de Wagner, o Parsifal de Wagner. E esse livro de Parsifal alemão é usado com, em particular, toda a tradição antroposófica. Então ele tem uma certa dinâmica de conhecimento, de difusão que não tem necessariamente o livro de Chrétien de Troyes. Mas o livro de Chrétien de Troyes, para muitas razões, é um dos primeiros livros, se não o primeiro, da literatura francesa. Ele faz parte dos programas da educação na França. Então é um livro que, já sobre um plano histórico, tem um fundamento muito rico, muito interessante. E esse livro tem uma história muito interessante, porque ele é considerado como não finalizado com a morte de Chrétien de Troyes.
Porque nesse livro tem, de facto, duas histórias, por isso que tem dois volumes. O primeiro que é a história de Perceval, e no mesmo livro tem a história de Gauvin, Galvin, que é um pouco a contraface. Forças antagônicas. Sim, é um pouco isso. Não antagônicas, mas o Chrétien de Troyes fala na introdução dela dessa palavra dos evangelização? Não, do evangelho. Evangélico? Que a mão direita e a mão esquerda. Que um não sabe o que faz a outra. Ele usa desse texto. Porque ele fala dessas duas mãos. Isso é um termo bíblico, sim, né? Um termo bíblico. Uma que faz em ligação com a caridade, o que a esquerda faz, a direita não sabe. É isso mesmo, é isso mesmo. E de facto, Perceval, que é essa mão direita, é uma história muito interessante, porque nas aparências, quando você faz a leitura da obra, é um jovem muito ingênuo, muito rústico, que se enfraquece o tempo todo, que faz coisas erradas. E do outro lado do Gauvin é a pessoa que consegue tudo, porque ele faz parte da família do rei Arthur, ele tem poder, dinheiro, uma pessoa bem sucedida. Valente, astuto. Palavras muito maravilhosas. Então ele parece um sucesso e o Perceval um fracasso. Mas quando você faz a decodificação mesmo no sentido hermenêutico, no sentido da interpretação profunda do texto, é totalmente o inverso. O que parece um fracasso é um sucesso, ou o que parece um sucesso é um fracasso. Então já é uma situação muito, muito interessante, porque ele mostra o tempo todo as ilusões das nossas identificações com a vida exterior, e os valores interiores que não são, em geral, desenvolvidos nem reconhecidos. Então, isso é já uma primeira... Mas isso tudo é sempre em termos metafóricos ou é uma realidade? Você constata isso na leitura? Ou é o leitor que tem que decidir isso? Os dois planos. Bom, claro, estou oferecendo uma interpretação. Então, toda a interpretação pode ter uma contestação ou tem outras visões possíveis. Mas eu acho que esse texto fala disso mesmo. É importante, eu vou finalizar, desculpa, essa questão do texto não finalizado, antes, porque depois vamos esquecer disso. Esse texto, então, é considerado como não finalizado para a morte do Chrétien de Troyes. Em realidade, a interpretação que eu estou oferecendo são 800 anos que esse texto é considerado como não finalizado. Se você vai sobre a internet, você vai ver texto não finalizado com a morte do Chrétien de Troyes. Em realidade, esse livro é finalizado sobre duas histórias sem fim. Porque Perceval vai mostrar toda a via da liberação, por isso que se chama assim, e a liberação vai sair da temporalidade do tempo, um pouco como no cristianismo tem a vida eterna. Então, é perene, né? Ele vai embora. Então não tem fim. E em ligação com Gauvin, que é o segundo volume, esse livro vai mostrar um momento, a morte real de Gauvin, mas depois vai mostrar a vida post-mortem, que de novo é sobre uma história sem fim. Então, esse texto não se finaliza para duas razões totalmente opostas. Uma que é a liberação e a outra que é o círculo das eternas voltas, que é muito tradicional. O Platão fala da metempsicose e tudo isso. É muito tradicional. Essas interpretações, para voltar sobre a segunda questão que você está fazendo, é muito complicado entender esse tipo de livros, porque se eu fiz essas pesquisas, não tanto no livro lá, mas no plano mais acadêmico, com o que se chama de um termo um pouco mais científico, a questão da epistemologia. De facto, o século XII tem um certo jeito de pensar o mundo, de ver o mundo, a Idade Média. E depois tive muitas quebras dessa visão, que é uma epistemologia, um paradigma holístico. Então, tudo é interligado o tempo todo no século XII.
No século XVI e XVII vai aparecer uma ruptura epistemológica com o pensamento do Descartes, o dualismo de Descartes. Tem uma outra ruptura no século XIX, XX, que vai oferecer a ciência moderna. E isso vai dar um reducionismo mais importante cada vez. Nesse reducionismo, você sai de uma visão de tudo é interligado, numa visão de tudo é só ligado com a materialidade. Então, a visão moderna, que começa a estar um pouco mais contestada, com física quântica e outras, mas a visão moderna é que tudo é em ligação com a materialidade. Do século XII, não. No século XII é impossível de separar a realidade exterior da realidade interior. Um é sempre o espelho do outro, e vice-versa. Então, quando um texto fala da realidade exterior, por exemplo, a história de Gauvin, o início é a pessoa, é o ser humano existencial. E como esse ser humano existencial é totalmente identificado, para usar de uma metáfora, na parede da caverna do Platão, nas sombras da parede. Nós somos identificados, a consciência identificada com o mundo exterior. Mas isso tem consequências na vida interior. Porque se a pessoa é totalmente identificada com a exterioridade, ela não existe ou ela é muito fraca no plano da sua própria interioridade. Essa é a história do Gauvin. A história do Parseval é o inverso. Ele vai sempre privilegiar a realidade interior. Então, nas aparências, ele é muito mais fraco na vida exterior. Então, não tem separações. Quer dizer, já havia uma preocupação de combater a superficialidade. Sim, já. Por isso esse livro é muito interessante, porque, de um certo jeito, é uma pré-psicologia moderna, mas com uma visão muito mais ampliada, porque ela vai oferecer elementos, uma construção do ser humano numa complexidade que a visão moderna não tem, que ela é muito mais reducionista. Mas essa visão é muito tradicional, como eu estou numa pesquisa em ligação com a antropologia simbólica, você vê que essa construção mesmo do texto de Chrétien de Troyes é oferecida na tradição judaica, em particular com o texto da Gênese bíblica ou na Cabala, é a mesma construção que é oferecida no Yoga Tântrico ou no Taoísmo, por exemplo, que são culturas que eu estou conhecendo um pouco. E a sociedade do século XII é quase a mesma que a sociedade da Índia. São as 4 faixas, a faixa faixa social. Sociais, o religioso, a casta dos guerreiros, a casta dos mercadores e a casta dos trabalhadores dos campos. É a mesma construção, né? Porque são as tradições arianas. Né? E fica por aí, né? Sim. É interessante que, agora, eu achei legal a maneira como você romanceou isso. Apesar de... Eu te falei que eu tive uma certa dificuldade para ler o livro. Não consegui ler o livro todo, naturalmente, mas para receber você aqui, eu li uma boa parte dele. E, de fato, eu não consegui entender só uma coisa. Por que o Graal se reveste desta aura toda e que todo mundo busca o Graal como se fosse a Arca de Noé, como que buscam também, né? Como se fosse um grande pote de ouro e tal. Que interpretação você tem dessa busca? Essa busca pelo Graal é algo que se reflete em função de todas as coisas que foram escritas inacabadas, a maioria delas, porque tudo que eu li a respeito do Graal sempre deixa uma ponta de não terminou. Sabe aquele gostinho de acabou, mas não finalizou, não ficou legal, não entendi. Isso é proposital? Como é que funciona na cabeça da gente? Por que você acha? Acho que é melhor, a pergunta é essa. Por que você acha que o Graal exerce essa influência da querência de descobrir alguma coisa que acredito que nunca vai se descobrir? É uma questão muito vasta, ampla. Porque vem desde... Sim, o Graal vem do Chrétien de Troyes. Sim. Então,
o texto chrétien de Troyes, porque esse texto, de facto, o livro chrétien é poema que é fantástico, é escrito em versos. E ele deve fazer, não sei, pouco mais de 100 páginas, livro de bolsa. Então, um texto pequeno, de facto. Tem pouco mais de 8.000 versos. Nada mais que isso. Porque o livro que eu escrevi é tão importante no plano da epístola, importância filosófica, não sei, mas... Sem modéstia, é muito importante. No tamanho. Porque eu tive a vontade de oferecer uma interpretação simbólica, mas o problema é que cada frase é um símbolo. Essa pessoa que tem de Troyes foi um escritor que para mim é inacreditável, tanto ele usa com precisão do conhecimento tradicional. Então, para uma frase de Chrétien de Troyes, eu vou quase ter uma página inteira do livro, porque é uma densidade... A interpretação, porque eu estou com a vontade de oferecer os elementos mais certos possíveis, fazer todos os links, dar as informações para que isso seja entendido. Então, essa visão, eu não quero fazer uma interpretação pessoal só, é claro que é sempre uma interpretação pessoal, mas estou mostrando porque eu estou falando disso com elementos concretos, entre aspas, no plano da interpretação simbólica. Esse texto é uma lenda, de facto, uma lenda da alma. E essa lenda é muito constitutiva do que é a visão do século II em ligação com o ser humano. Por exemplo, para usar do outro texto, que é o texto da Gênese bíblica, o Adão é na imagem de Deus, semelhança à imagem de Deus, e o texto continua, é o verso 26, se eu me lembro, e depois disso o texto fala que é na imagem macho e fêmea, masculina e feminina. Então, a imagem é o psiquismo. A imagem masculina é, de facto, a alma espiritual. E a imagem feminina é a alma existencial. Então, Perceval mostra toda a caminhada da alma espiritual e convém o caminho da alma existencial. Então, são dois movimentos, ao mesmo tempo interligados e separados. Mas isso dá... no texto do Chrétien, dá uma densidade de informações muito grandes. E quanto tempo levou para você fazer esse livro? Mais ou menos 40 anos. 4 anos? Não, 40. 40 anos? Não é brincadeira. Porque nem me passou pela cabeça que fosse brincadeira. Mas você nasceu e começou a fazer a pesquisa? 40 anos pesquisando? Eu tenho 70, então eu tenho tempo. Por isso. Você foi salvo pelos vinhos. Mas, porque estava sempre interessado sou um pesquisador, tanto no plano acadêmico como não acadêmico. Estou sempre interessado para o mistério do ser humano. E o Graal é um dos mistérios do ser humano. Vou voltar sobre essa questão. Mas, quando você busca, pesquisa, de facto, eu fui muito em ligação com meus sonhos. Eu tenho 1.500 sonhos sobre mais de 40 anos. E, de facto, esse livro se interpreta como sonhos. É um sonho, é um mito da alma. Então, é uma sorte de meta-história, de lenda, totalmente simbólica. Essa língua que Perceval escreve numa língua, e por isso que o texto é talvez um pouco complicado de entender. Ela escreve uma língua que é essa língua do inconsciente, né? A língua simbólica. Essa língua se chamava, no tempo do Chrétien, se chamava a língua dos pássaros. Quando São Francisco fala com os pássaros, é essa língua do inconsciente, que é uma língua universal. Por isso que eu fiz esses links com as diferentes tradições. E por ser, desculpe te interromper, e uma vez que é do inconsciente, permite diversas interpretações. É isso mesmo, porque nessa língua do inconsciente permite muitas interpretações possíveis. Né? O Graal, nesse sentido, porque ele é tão o objeto, entre aspas, de busca, porque tem um mistério mesmo. Por isso que o livro se chama Mistério do Graal. O mistério do Graal é o mistério da vida.
O Graal, a lança que sangra e a taça, copo do Graal, é o mistério da vida. O castelo do Graal é a entrada no mundo divino, é as revelações e ligações com o que se chama a iluminação. Então, qual é esse mistério da vida que faz parte de nós? Então, tem uma atração muito grande. Muito forte. Mas ao mesmo tempo, é uma busca sem fim, porque como esse mundo divino não tem fim. Então, cada vez, depois de uma montanha, vai ter uma outra montanha, uma outra montanha. A rigor, se você está em busca da perfeição e não vai encontrar... Nunca você vai encontrar. Tomara que não, né? Então, mesmo 40 anos depois, cada vez que eu faço a releitura do livro, eu vejo novos detalhes. Então, para mim, esse livro, mesmo que eu escrevi, é uma história sem fim. É sinal que você é um pesquisador sério, honesto e responsável. Meu caro. E para a questão do Graal, além disso, como você encontra o tempo todo, por exemplo, na alquimia, você vai ver sobre a internet pessoas que vão mostrar a pedra filosofal. Elas mostram uma pedra vermelha ou amarela, não sei. Olha, isso é a pedra filosofal. Bom, é uma brincadeira para mim. Claro. O Graal é a mesma coisa. Você vai encontrar onde foi escondido o Graal, então é nessa região, é nessa outra, como se o Graal estava o cálice concreto. Imagina. Mas, de facto, não tem nada a ver com isso. Já houve quem desenterrou o cálice. Claro. Meu caro, infelizmente o nosso tempo acabou. Você é uma figura muito simpática, no píncaro dos teus 70, que absolutamente não parece. Mas que você continue nessa faina preserva. Infelizmente, né? Que você continue nesta faina pesquisadora e traga novos elementos de bons esclarecimentos para que nós possamos receber você aqui e que você possa espargir todos os teus conhecimentos. Sim, é um pouco a visão que eu tive chegando no Brasil. Você falou que eu estou um brasileiro de coração. Eu tive muito essa vontade porque eu sou ligado com o Brasil há muitos anos, mas de trazer, que assim continue. De trazer um pouco aqui esses conhecimentos, com livros, workshops, palestras e tudo isso. E as portas sempre estarão abertas para você. Talvez o ano que vem, com o segundo volume. Ou o mês que vem, fique à vontade. Muito obrigado. A porta vai estar sempre aberta para você e para todos os nossos amigos lusófonos. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Pessoal, nós conversamos com essa figura simpaticíssima, Patrick Paul, um francês radicado para o nosso gáudio e satisfação aqui no Brasil, e queira Deus as forças boas do universo que você continue assim nessa trajetória. Como disse e insisto, as portas estão sempre abertas para você, ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima semana com outro convidado, talvez não francês, talvez de outro idioma, ou talvez só um brasileiro bom de bola. Muito obrigado, felicidades. Tchau, tchau.